Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Nosso convidado é o professor Marcos Silveira. Professor, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Obrigado pelo convite, prazer é todo meu. Professor, explica pra gente como tem atuado esse núcleo de dinâmica e engenharia. Falando um pouquinho da história, né, de como surgiu a ideia de fazer esse núcleo, lá no Departamento de Engenharia Mecânica, por muito tempo existiam poucos docentes envolvidos com esse tema dinâmica, né, na engenharia, que é um tema bem importante, né, bem abrangente, inclusive, né. E de 2 anos, 3 anos para cá, com novas contratações, né, renovação do quadro docente, né, a gente percebeu que esse número de pessoas envolvidas nesse mesmo assunto praticamente dobrou, né. A gente tem hoje 4 ou 5 docentes, né, e a gente resolveu juntar forças, né, porque tendo um número maior de pessoas envolvidas, né, a gente consegue ter essa interação maior, a gente consegue ter esse avanço, né, maior nos nossos estudos, né. Então, a gente teve essa ideia de montar esse núcleo, né, e o nome dele vem muito dizer, né, a própria característica dele, que é o comecinho, né, de alguma coisa, né, que está desse nosso grupo de estudo. E a gente tem tentado, então, agrupar, né, esse conhecimento dos diversos integrantes aí do grupo, né, o pessoal que já estava aqui na Unesp mesmo há mais tempo, né, outras pessoas que estavam na indústria, né, e vieram depois de algum tempo para a atividade acadêmica, né. E dentro desse grupo, então, a gente tem diversos assuntos que a gente consegue, dentro, né, da importância desses assuntos, né, na engenharia como um todo, na engenharia mecânica especificamente, a gente consegue, então, nos organizar, né, com as nossas pesquisas, também com as atividades de pós-graduação, né, orientação de alunos de doutorado, de mestrado, né, e também de iniciação científica, né, alunos da graduação, também ainda, né, alunos de ensino médio, que a gente tem algumas atividades também. No Colégio Técnico Industrial de Bauru, CTI. Seria a nossa maior participação agora nesse ramo, né, ensino médio, mas futuramente a gente pretende também ampliar isso aí cada vez mais, né? E quando a gente fala, professor, dessa questão da dinâmica e engenharia, né, o que vem a ser esse conceito, né, qual a abordagem que é possível de se fazer dentro do viés da engenharia? A dinâmica, né, como eu falei, é um assunto bem abrangente, bem constante, né, na humanidade, né, desde os primórdios. Geralmente, pessoal, os primeiros estudos, né, que você tem conhecimento em relação à dinâmica, vem da música, né, instrumentos musicais, né, você tem instrumentos de cordas, por exemplo, né. Então, a gente define dinâmica, estudo da dinâmica, em termos bem gerais, assim, são coisas que se movem, né, o nome é bem esse, né. E, especificamente falando da engenharia mecânica, onde a gente tem aí equipamentos, onde a gente tem máquinas, né, onde a gente tem estruturas, esse movimento, né, desses equipamentos, desses engenhos todos, né, é muito importante o conhecimento, né, dessa dinâmica, desse comportamento dinâmico desses equipamentos, né. Por diversos motivos. A gente pode querer, né, que esse equipamento tenha um movimento prescrito, né, um movimento que vá fazer alguma atividade industrial, né, e muitas vezes também a gente precisa suprimir esse movimento, a gente precisa, né, que um equipamento não se mova, que um equipamento não tenha ou esteja pelo menos protegido, né, de movimentos, oscilações, vibrações vindo do ambiente, né. Então, esse conhecimento de como acontece, né, esse movimento e como, às vezes, né, suprimir esse movimento, né, está dentro aí das práticas, né, de análise de projeto dentro da engenharia mecânica. E dentro do núcleo de vocês trabalham com algumas linhas de pesquisa voltado para o setor automotivo, sistema biológico. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como tem sido as pesquisas nessas diferentes áreas. Isso, então essas pesquisas vieram, obviamente, né, dessa experiência de cada um desses membros, né. São pesquisas aí que muitas delas já existem muito antes do núcleo existir formalmente, né, pesquisas que vieram
com a experiência de cada membro do grupo. Uma dessas linhas que a gente tem, talvez aí há mais tempo, né, é justamente a questão de dinâmica veicular, né? Então, qualquer veículo, né, que a gente fala muitas vezes é veículo de passeio, né, o carro, ônibus, caminhão, né, ele também tem, né, vibrações, né, oscilações, né, que algumas são desejáveis, outras são indesejáveis, né? Uma linha que a gente trabalha bastante é na ideia do conforto do passageiro que está sentado, né, dentro do veículo, né? Então, para o passageiro é interessante que nada se mova, né, porque é um desconforto, né? Então, há muito tempo que a gente vem trabalhando nessa linha, em formas de modelar esses veículos, né, em formas de encontrar as técnicas mais precisas de análise, né, desses veículos. Então foi uma linha que veio há bastante tempo, né? Eu posso citar inclusive que no meu tempo de graduação, né, essa linha já existia. Eu fui aluno, né, de iniciação científica de um colega meu agora, né, do grupo, né? Então já existe aí há alguns anos, né? Eu terminei a graduação, fiz minha pós-graduação e voltei, né, continuamos atuando nessa linha, né? E um dos nossos colegas também, que ele passou muito tempo trabalhando na indústria após a pós-graduação dele, né, ele trouxe também algumas linhas de pesquisa relacionadas, por exemplo, a oscilações de estruturas espaciais. Ele trabalhou, né, no desenvolvimento de um projeto de satélite, né? E no satélite acontece que você tem equipamentos muito precisos, né, e que precisam, né, atuar numa faixa de tolerância muito apertada, né? Então a gente precisa saber exatamente como essa estrutura se move, né, ou como tem alguma oscilação, alguma vibração nessa estrutura, né, para que isso não impeça o funcionamento desses equipamentos eletrônicos, né? Então, o professor Paulo, né, que é o docente responsável por essa área, né, uma das atuações dele é isso, é encontrar formas de você conseguir, né, posicionar os diversos equipamentos do satélite que envolvem, né, propulsão, que envolvem sistema de navegação, né, que são sistemas mais, digamos assim, brutos, né, e isolar esses sistemas dos sistemas eletrônicos, né, de forma que não haja nenhuma interferência no funcionamento desses sistemas, tá? E um pouco sobre essa relação de como esses estudos que vocês fazem dentro do núcleo de Dinâmica e Engenharia, com a formação desses alunos, tanto no nível de graduação e pós-graduação, e também voltado para o mercado, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com Diálogos e hoje nós conversamos sobre o Núcleo de Dinâmica e Engenharia da Unesp em Bauru. Nosso convidado é o professor Marcos Silveira. Professor, falávamos sobre as diferentes áreas, as diferentes pesquisas que vocês desenvolvem no nível espacial, no nível automotivo, em sistemas biológicos, e um grande ponto de destaque do trabalho de vocês é essa integração que a gente chegou a comentar com alunos de graduação e pós-graduação. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião em relação ao envolvimento dos alunos com essa nova temática que está presente no nosso dia a dia da questão dinâmica. Os próprios assuntos que a gente busca, né, nas nossas pesquisas são assuntos que têm bastante apelo, né, aos estudantes, né, a pessoa que está começando a entrar na engenharia, né, e a descobrir, né, especificamente todos os ramos de pesquisa, né, que existem, os ramos de atividade, os setores industriais envolvidos, né. Então a gente nota que a partir do momento, né, que a gente começa a divulgar as atividades do grupo, né, para os alunos que possam estar interessados, né, nitidamente a gente vê o interesse deles e vê eles mesmos, né, enxergam, né, a aplicação, né, desse conhecimento todo numa carreira futura, né, que ele possa ter tanto academicamente quanto no mercado de trabalho, né. Professor, pensando nessa potencialidade dessa relação da universidade com o mercado, como que a formação desses alunos é um diferencial para esse futuro deles? Hoje em dia a gente fala, né, muito em inovação e tecnologia no Brasil, né. Uma coisa que vem até mundialmente, né, reforçando, né, essa ideia, justamente para
manter a competitividade, né, dos setores industriais, né? E no Brasil também a gente tem, historicamente, um intercâmbio, né, entre universidade e setor privado, né, que não é dos mais desenvolvidos, né, se a gente for comparar com países, por exemplo, da América do Norte, da Europa, né? Mas isso vem evoluindo bastante, né, recentemente, justamente pelas empresas entenderem, né, essa necessidade de ter, dentro do seu quadro de funcionários, né, pessoas capazes de prosseguir com essa evolução tecnológica, né? Então, dentro das atividades, né, do nosso grupo, a gente tenta preparar, né, esses nossos alunos de mestrado, de doutorado, né, de forma que eles sejam capazes, né, de dominar as técnicas de modelagem, as técnicas de análise, as técnicas de projeto desses equipamentos, né, que envolvem aspectos dinâmicos, né, de forma que eles tenham, então, esse conhecimento, né, e sejam capazes realmente de inovar, né, porque na engenharia a gente tem, né, diversos aspectos também, né, é difícil a gente falar que a engenharia como um todo, né, tem que seguir por um caminho de inovação, né. Existem aspectos da engenharia que são bem estabelecidos, né, e que alguns, né, desses equipamentos, né, mais conhecidos, né, a preocupação é a gente manter eles funcionando, né. Mas outros setores, sim, a gente precisa de ideias inovadoras, né, ideias que se adaptem cada vez mais às necessidades do público, né. E é nesse sentido que a gente precisa desenvolver esses nossos profissionais, né, do futuro, né, que falta às vezes uma coisa ou outra na graduação, né, para ele conseguir dar esse passo adicional, né, e são esses aspectos que a gente tenta suprir, né, dentro da pós-graduação. Felizmente a gente tem aqui no nosso curso em Bauru, né, um diálogo até bastante interessante com as empresas da região, até de forma nacional, né? Nós temos, por exemplo, projetos em andamento junto com a Embraer, a gente tem alunos envolvidos em projetos junto com empresas da área de agricultura, né? Máquinas agrícolas, implementos agrícolas, né? Então a gente tem conseguido, né, ao longo do histórico e das atividades do grupo, ter um pouco mais desse intercâmbio de ideias. Infelizmente ainda é pouco, né, se comparado, como eu falei, a esses países mais desenvolvidos. A gente tem cada vez mais interesse, né, em desenvolver essas parcerias. Para as atividades, né, serem coisas mais incisivas, né, e também para a formação desses alunos, né, os alunos perceberem, né, e terem mais vínculo, né, com o mercado de trabalho. Complementando um pouco essa formação no nível da pós-graduação, nós conversamos no quadro Pontos de Contato de hoje com o professor Paulo Gonçalves, que também faz parte do Núcleo de Dinâmica e Engenharia. Nós temos alunos de mestrado e doutorado no curso. Nosso grupo ele tem alunos trabalhando com simulação computacional e alunos fazendo experimentação de sistemas físicos. A gente tenta estudar sistemas práticos de engenharia, ligados a transporte, carro, aeronave, estruturas. E a gente pode fazer simulação computacional para predizer ou prever o comportamento de uma estrutura, de um sistema. E também pode fazer experimentação em laboratório com sistemas simplificados. Então, dessa forma, a gente está preparando o aluno de pós-graduação para atuar na área acadêmica, como também trabalhar na indústria, né, que é o foco de formar engenheiros especializados em mestrado e doutorado. Nós temos já uma tradição com alguns professores na área de dinâmica, já há alguns anos na Unesp. A contratação recente de alguns docentes da área de dinâmica também contribuíram para a formação de um grupo. São docentes que fizeram mestrado ou doutorado fora do país, então a gente tem um foco grande em internacionalização. Nós temos trazido estudantes de fora para estar aqui no laboratório junto com os alunos também que são do programa da Unesp, né? A Unesp tem contribuído com a ajuda em aquisição de alguns equipamentos. Nós também temos recebido dinheiro de órgãos de fomento, como a FAPESP e o CNPq. Alguns equipamentos aqui são da ordem de centenas de milhares de reais. Então, o laboratório, apesar de ter pouco tempo, já é grande o suficiente do ponto de vista de pesquisa. Nós conseguimos publicar em
em jornais com inserção internacional. E temos já formados alguns alunos aqui que têm tido oportunidade de entrar ou na indústria ou na universidade. A engenharia no Brasil ela sofre bastante com recursos e a competição internacional. Então nós temos assim tentado vencer essas barreiras com inteligência que o brasileiro sempre teve, com a criatividade. Com poucos recursos nós conseguimos ainda competir do ponto de vista científico com algumas universidades. Temos também a ajuda, né, de pesquisadores internacionais que têm nos visitado e nos ajudado a descobrir novos temas de pesquisa. Então, eu acho que hoje nós temos um diferencial que é a criatividade do brasileiro em termos de desenvolver e ter boas ideias para poder publicar artigos e desenvolver novos sistemas. Professor, pensando nessa formação acadêmica dos alunos, vocês estão atuando com universidades do exterior, com empresas internacionais. E qual que é a importância desse intercâmbio, uma vez que vocês realizaram até um evento na Noruega para debater o tema? Isso, dentro das atividades do grupo, né, como eu falei já correndo, né, algumas há bastante tempo, né, nós conseguimos desenvolver então relações com diversos outros grupos, né, nacionais e internacionais também, né. Hoje em dia, né, não tem mais como, né, a gente trabalhar isoladamente, né, a gente tem que trabalhar certamente buscando essas parcerias, né. Então a gente tem já há bastante tempo parcerias com universidades nos Estados Unidos, no Canadá, em diversos países da Europa também, né. Tanto eu quanto o professor Paulo, né, a gente fez a nossa pós-graduação no exterior, né. A gente tem conseguido formalizar parcerias também de enviar alunos, né, para fazer parte desse curso de mestrado ou de doutorado para o exterior. A gente tem alunos que já foram, a gente tem alunos indo, né, ano que vem a gente tem mais 2 alunos indo, né. Então, para os alunos em si é um aspecto fundamental, né, um aspecto fundamental tanto na formação acadêmica dele, né, porque ele tem talvez um complemento, né, com algum colega do exterior, com alguma outra instituição, né, de algum assunto mais específico, né, quanto também com relação ao mercado de trabalho, né, porque o aluno tem, né, essa visão melhor, né, de trabalhar em parcerias, né, com pessoas, né, a longa distância, que é uma coisa que acontece bastante também dentro das empresas, né, que desenvolvem tecnologia, né, você está em contato com diversos núcleos de desenvolvimento, né, em diversas áreas, né. E além disso tem um aspecto cultural também, né, que os alunos adquirem essa bagagem, né, cultural, de vivência também, né, que isso a gente percebe, né, nitidamente que complementa muito a formação dele como indivíduo, como cidadão, como uma pessoa que vai atuar mais incisivamente no mercado de trabalho. E com relação ao evento na Noruega, professor? Pois é, na Noruega a gente teve, né, lá recentemente e foi um evento que também vindo dessas parcerias que a gente tem com os nossos colegas no exterior, né, que a gente conseguiu montar um evento, na verdade dentro, né, de um evento relativo a vibrações em engenharia, né, uma das sessões a gente conseguiu montar especificamente, né, sobre esses assuntos que a gente tem mais vínculo aqui no nosso grupo, né, em parceria com professores da Universidade de Northampton, na Inglaterra, professores também de universidades americanas, né, onde a gente teve um número grande de participantes nessa nossa sessão, mais de 20 trabalhos, né, e a gente conseguiu também levar 2 alunos, né, de mestrado para participar das atividades, né, e também, né, esses eventos, né, científicos servem bastante para esse diálogo mais de perto, né, muitas vezes a gente passa muito tempo dialogando, né, por computador, por telefone, né, e esses eventos mais ajudam, né, esse diálogo mais específico, né, com algum outro colega. E pensando nesse intercâmbio, professor, o Brasil ele tem se destacado em pesquisas nessa área. Sim, o Brasil tem um forte histórico, né, de pesquisa em dinâmica. Nós temos nomes, né, pesquisadores bastante renomados, bastante reconhecidos, né, internacionalmente, né,
Felizmente, um dos nossos integrantes do grupo, o professor Baltazar, tem aí um histórico bem longo, né, de atividades dentro dessa área. Empresas também, né, que desenvolvem tecnologia e engenharia mecânica, né, no Brasil, hoje elas estão conseguindo ter o seu espaço internacionalmente, né, não só grandes empresas, mas empresas pequenas também, empresas de fornecedores. Professor, um pouco mais sobre a divulgação científica das pesquisas de vocês, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos o professor Marco Silveira, do Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp em Bauru. Ele é um dos professores responsáveis pelo Núcleo de Dinâmica e Engenharia. Professor, dentro dessa atuação do núcleo, dessa potencialidade de diálogo, de divulgação científica, desses intercâmbios que nós comentamos nos blocos anteriores, um dos trabalhos de vocês, um artigo foi publicado numa revista internacional e hoje é um dos 25 artigos mais lidos na área de dinâmica de veículos. Eu gostaria que o senhor explicasse do que se trata esse artigo e por que ele é tão inovador. Esse artigo, então, ele veio de resultado, né, de uma pesquisa que se estendeu aí por 5 ou 6 anos, né, dentro da nossa área de atuação, né? E ele trata do uso de amortecedores, né, em sistemas de suspensão veiculares, né, justamente com essa ideia de melhorar o conforto para os passageiros, né? Então, os amortecedores, né, veiculares, falando bem brevemente, né, eles têm características diferentes, né, na compressão e na expansão, né? Isso vem muitas vezes do processo de fabricação desses equipamentos, né, desses sistemas. E muitas vezes tem essa dúvida, será que isso é um benefício ou é um malefício, né? Como a gente pode utilizar isso, né, de uma forma benéfica para o nosso proveito, né, na ideia de conforto, ou se a gente precisa eliminar essas características diferentes, né? E a nossa análise é justamente nesse sentido de aproveitar essa característica de alguma forma, né, para melhorar o conforto. Então a gente, nesse artigo específico, conseguiu demonstrar que em certas situações, né, de impacto, ou seja, quando a gente passa num buraco mais profundo, né, ou passa num obstáculo um pouco mais elevado, né, a gente vê que existe essa característica de melhora de conforto, né, e essa melhora de conforto, embora possa parecer bem subjetiva, né, o que é confortável para um ou para outro, né, mas a gente se baseia, né, em níveis estipulados, né, por órgãos internacionais, estipulados por estudos ergonômicos, né, que tem essas tabelas de valores, né, que a gente consegue fazer relação entre o que a gente encontra, né, nos nossos experimentos, nos nossos modelos, e esses valores estipulados, né. Então, com a divulgação, né, desse trabalho, né, obviamente a divulgação do trabalho científico é sempre uma parte importante, né, a gente não pode manter esse conhecimento, né, a gente está sempre tentando expor esse conhecimento e a gente teve essa felicidade, né, de ser um artigo que está sendo aí bem acessado, né, desde da sua publicação em janeiro desse ano, né, e é uma felicidade para a gente, ajuda, né, inclusive a gente a mostrar para os alunos, né, que o trabalho que eles estão fazendo está sendo reconhecido, né, internacionalmente, tem relevância, né, para as pessoas da área. Professor, além disso, há o financiamento dos órgãos de fomento, da FAPESP, do CNPq e da CAPES. Qual que é a importância, professor, de contarmos com esse apoio financeiro, com esse recurso, para incentivar cada vez mais as pesquisas dentro da universidade? A universidade ela tem, né, dentro do seu orçamento, né, uma parcela específica dedicada à pesquisa e à pós-graduação também, né, que isso se reverte em bolsas de estudo, né, de mestrado e doutorado, e também infraestrutura de laboratórios, né, para a gente poder fazer essas pesquisas, né. Mas, infelizmente, né, esses recursos, né, a Unesp, né, especificamente, tem aí uma limitação, né. Então, a gente depende bastante, né, dessas agências externas também, a Unesp, para que a gente possa manter essa qualidade, para que a gente possa ter equipamentos, né, competitivos, né, para o nosso nível de pesquisa, que a gente possa ter esse ambiente de pesquisa encorajador para os alunos, né, eles se desenvolverem. E, como a gente falou também, né, infelizmente ainda existe pouca, né, essa interação entre a universidade e a indústria, né, principalmente aqui na nossa região, né.
Então a gente depende atualmente muito, né, desses recursos de agência de financiamento, né? Professor, quem se interessou pelo trabalho que vocês fazem dentro do Núcleo de Dinâmica e Engenharia, como pode entrar em contato? Os alunos que estão assistindo ao programa, profissionais, empresários que possam se interessar e queiram investir, de repente, nessa pesquisa e nessa aplicabilidade. Isso, então o nosso Núcleo de Dinâmica e Engenharia, ele está situado dentro do Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp, aqui em Bauru, né? Estamos aí abertos, né, a qualquer contato que possa vir de alunos interessados, de profissionais da área que tenham talvez algum projeto em andamento, né? Então a gente tem uma página dentro da página da Unesp, da Faculdade de Engenharia. www.feb.unesp.br/DEM/NDE, que é a sigla do grupo de vocês. Exatamente. Então lá a gente tem informações dos projetos em andamento, dos projetos já passados, das publicações, né? Das diversas formas, né, de atuação do nosso grupo dentro aí desses aspectos de dinâmica e engenharia. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação e que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais o estudo nessa área. Muito obrigado pela oportunidade. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.